Fala pessoal da Casa da Bruxa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a parte de painéis. Então o nosso sistema Soluto ele tem algumas ferramentas muito interessantes, tá? Eu acho que uma das mais úteis que nós temos são os painéis. Nos painéis a gente consegue visualizar os produtos mais vendidos, a gente consegue ver a média de faturamento da rede, enfim, várias informações para que você fique atualizado, tá? Então assim que a gente entra na tela de login, tá? Todos os nossos treinamentos a gente parte do desktop, que é a tela de login. A gente vai lá embaixo, tá? Na parte painéis, tá? Assim que a gente clica na parte de painéis, vão ter 3 gráficos disponíveis, tá? Análise e desempenho das vendas no PDV é um painel que ele já vem no sistema. Esses outros 2 painéis foram criados exclusivamente para a Casa da Bruxa, tá? E mais outros painéis que a gente pode vir a pedir ao decorrer do tempo, tá? Então, no painel Análise de Desempenho das Vendas, ele é um painel muito bacana, tá? A gente seleciona a unidade que a gente quer. Eu vou selecionar a Emiliano. A gente estava fazendo a contagem de estoque, então vocês vão reparar que tem alguns dias que estão zerados, tá? Porém, assim que a gente coloca na Emiliano, tá? A gente acessa, tá? Esse faturamento está totalmente real, né? Porque a gente estava fazendo contagem de estoque, daí só alguns produtos estavam sendo lançados, tá? Mas enfim, assim que acessa, a gente tem o total vendido por dia, né? Nos últimos 8 dias, tá? A quantidade de vendas no último dia, o painel ele acabou não aparecendo aqui porque tá nulo, né? Tá zero, mas você vai ver lá 2 vendas, 5 vendas, 10 vendas, enfim, ele sai aqui um relatório onde você vai conseguir visualizar, tá? O ticket médio do dia, então assim, ó, o meu ticket médio tem R$29, eu preciso que vá para 35, né? Preciso para 40, para 50, para 80, enfim, cada loja tem uma forma de trabalhar, tá? Lojas de centro, ticket médio um pouco menor, quantidade de vendas maior, tá? Quantidade média de itens por cupom, esses dias uma franqueada me perguntou, né? Isso aqui é muito importante porque você consegue ver vários das nossas lojas que não estão com desempenho bom, a gente consegue verificar que o vendedor não está trabalhando. E quando você percebe que ele não está trabalhando? Quando tem uma venda, um item só por venda, é a tua média, um item e pouquinho, é porque com certeza o vendedor não está trabalhando corretamente, tá? Então, a quantidade média de itens por cupom, tá? Aqui vocês vão conseguir ver os picos de atendimento de vocês, que é a quantidade média de pedidos por hora, tá? Quais são os produtos mais vendidos, tá? Sempre uma lista básica, gráfica para vocês visualizarem. Caso vocês queiram tirar relatório mais completo, tem que ir lá em vendas e puxar os itens, tá? Isso aqui nada mais é do que relatórios em gráficos, tá? Então, a gente acabou desenvolvendo o painel do franqueado, tá? Esse painel do franqueado, eu acho que ele é o mais interessante para cada uma das unidades, tá? Então, esses dias ele estava com um pequeno probleminha de impressão e a gente acabou mudando, tá? Verificando, que eu vou ver agora se já entrou disponível, mas assim que a gente clica a gente seleciona uma data, né, um período, tá? Ele demora um pouquinho porque aqui ele está fazendo uma contagem de todas as unidades, tá? Diferentemente dos outros relatórios que são só da sua unidade, né? Então, assim que ele sai, a gente vai conseguir ver números muito interessantes, tá? Eu sei que esse relatório aqui ele causa muitas vezes uma certa competição e uma certa situação que alguns podem achar positivo, outros podem achar negativo. Mas a ideia não é que ele se torne uma competição,
e sim uma situação que a gente consiga ver como está o rendimento da nossa loja. Tá? Então, assim, ó, obviamente que aqui é um relatório do ano, então a gente está só analisando algumas situações e com números que teve franqueado que entrou o relatório depois, então assim, não são números reais, mas vocês vão conseguir entender. Então, olha, eu estou vendendo o dobro do que a média da rede, pô, eu tenho muito pedido. E o meu ticket médio, ele está acima da média da rede, tá? Então, se a gente estiver muito abaixo da média da rede ou muito acima, a gente precisa verificar, porque qual é o nosso tipo de negócio. Uma loja em shopping tende a ter o ticket médio mais alto, né, do que lojas de rua, do que quiosque, né? Então, se a tua média em relação à rede está um pouco mais baixa, um pouco mais alta, não se anime e não fique triste, porque na realidade cada tipo de negócio ele tem uma expectativa. O que você precisa é entender a situação, tá? Aqui também você vai conseguir acompanhar os maiores faturamentos, vendo o teu, mas sem saber quem é cada unidade, tá? O que é legal disso daqui? Muitas vezes a gente reclama que o mês está ruim, tá? A ideia desse relatório é exatamente para isso. Ah, o mês está ruim, o mês está ruim, o mês está ruim, mas não, você vê que está todo mundo faturando bem, como por exemplo o mês passado, onde a maioria das lojas faturou o dobro e teve alguns franqueados que não conseguiram desempenho e acreditaram que o mês foi ruim, tá? E na realidade a gente precisa dar uma revisão no ponto de venda, tá bom? Aqui, ó, esse aqui que estava com problema, o mix de faturamento que eu já pedi correção ainda não entrou. Então ele aparece aqui a vendas por metro quadrado, que para nós é muito importante, tá? Quantidade de produtos mais vendidos pela rede, então aqui eu vou olhar, pô, ó, Big Trufa de Crenchella. A rede inteira, ó, a Big Trufa de Crenchella vende também bem. Então por aqui eu consigo medir se eu estou vendendo os produtos que a rede vende também. Então eu chego aqui e olho, por exemplo, ó, o cocôzinho com recheio. Pô, o cocôzinho não está na lista aqui de produtos mais vendidos. O que eu preciso fazer? Vou lá, descubro quem que é o fornecedor do cocôzinho e compro o cocôzinho, entendeu? Certamente é um produto que ele vai ser muito bem vendido na minha loja também, tá? Então a ideia de você ter o comparativo lado a lado é para isso, tá bom? Produtos mais vendidos por valor, tá? Então aqui é por quantidade, né? Ó, quantidade e aqui por valor, tá? Então essa é a ideia dos painéis. Tá? Os painéis, para quem tem loja, eu tentaria olhar pelo menos 3 vezes por semana. Acho que um dia bom para a gente olhar painel é quarta, terça, quinta e sábado. Né? São dias bons para a gente olhar. Né? Porque às vezes o teu negócio ele tem uma variação de faturamento, num dia específico, às vezes segunda-feira é ruim, às vezes é bom, então não adianta olhar diário, né? A não ser que você esteja numa competição, você queira competir com outra loja para ver como é que ele está, mas a ideia do painel é que você possa, no mínimo, olhar 3 vezes por semana e tomar as atitudes que um administrador precisa fazer, tá bom? Então, lembrando, venho aqui no painéis, seleciono a minha qual é a minha unidade e a data que a gente quer fazer. Tá bom? Em caso de dúvidas, a gente vai estar sempre à disposição de vocês.